aqui é a Júlia e hoje eu vim trazer pra vocês a evolução dos gráficos de Resident Evil. Eu sou a maior fã da série, porém, os jogos ultimamente não estão me agradando muito e pelo carinho especial que eu tenho pela franquia, eu quis trazer pra vocês esse vídeo e lembrando que eu vou falar de todos os jogos principais. Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá! Quando Resident Evil 1 chegou ao mercado trazendo uma grande inovação, o Survival Horror, um estilo muito a ser explorado, mas também por apresentar uma história bastante intrigante. Na época, as revistas de games não davam muita atenção para o título. Tinha seus holofotes apontados para recém-lançados, que era Tomb Raider, Mario 64 e Final Fantasy. Mas Resident Evil passou a dominar diversas seções de revistas e o jogo acabou se tornando inspiração para diversos games de grande sucesso como Alone in the Dark, Silent Hill, Parasite Eve. Em Resident Evil 1, os gráficos para a época que foi lançado se tornou uma evolução fazendo o uso de cenários pré-renderizados. Havia um capricho enorme de detalhes nos cenários que ninguém nunca tinha visto para o PlayStation. Os detalhes dos pisos, papéis de parede, textura da madeira, metal, era um verdadeiro show para a época, e isso facilitava bastante a jogatina, pois o jogador sabia diferenciar uma sala da outra apenas nos detalhes do cenário. Mas infelizmente a modelagem dos personagens não era tão impressionante assim. Rolavam algumas falhas, principalmente na quebra de polígonos, mas ainda assim todos os personagens possuíam características únicas e uniformes diferentes, bem detalhados. Era um patamar que nunca tinha sido visto no PlayStation 1. Resident Evil 2 chegou ao mercado em janeiro de 98, como sucessor do já aclamado sucesso Resident Evil 1, assim como o seu antecessor. Ele enfrentou a concorrência de diversos jogos ícones da época, trazendo gráficos bem melhores do que o primeiro. Os polígonos que formam os personagens estão bem mais polidos e os detalhes como cabelo, traços do rosto e detalhes nas roupas são bem nítidos e trabalhados. O cenário que já impressionava no primeiro conseguiu superar. O nível de detalhe aumentou juntamente com a quantidade de elementos no cenário. É foda observar os detalhes como documentos, pastas de arquivos jogados sobre a mesa, estantes cheias de livros e objetos, mesas com texturas, salas cheias de cadeiras e mesas bagunçadas, vários objetos de decoração e arte pelo cenário. O detalhe de animais empalhados, tudo muito realista. Nas cutscenes também apresentava uma evolução bastante perceptível, além de estarem mais presentes do que no jogo anterior. Resident Evil 3 Nemesis chegou ao mercado apenas um pouco mais de um ano após Resident Evil 2, que estabeleceu um novo padrão de qualidade para a franquia da Capcom. Para muitos, Resident Evil 3 é um dos melhores jogos da franquia. Apesar de utilizar a mesma base gráfica do segundo jogo da franquia, Resident Evil 3 apresenta um trabalho de texturas bem mais detalhados e nítido. Os traços dos personagens ficaram mais arredondados, já que teve uma modelagem bem mais polida. Muitos elementos e até alguns cenários foram aproveitados de Resident Evil 2, com algumas diferenças. Dessa melhoria gráfica, houve muita quebra de polígonos, mas isso aconteceu justamente porque o nível de texturas do jogo era bem superior ao 2, e pelos personagens serem um pouco mais trabalhados, possuíam mais polígonos, e por isso a quebra deles. A grande diferença mesmo foram as cutscenes, que são fodas demais, e mostram uma qualidade que na época era só vista nos jogos da saga Final Fantasy. Lançado no início do ano 2000 para Dreamcast, Resident Evil Code Veronica chegou ao mercado com uma qualidade gráfica impressionante para a época. O jogo pode ser considerado a sequência direta de Resident Evil 2. O gráfico é muito bonito e isso define Code Veronica. É considerado um dos jogos mais belos lançados para os consoles da Sega. Mesmo que no PS2, o game manteve a enorme qualidade gráfica e até superando a versão original da Dreamcast. Algumas falhas são vistas, mas não chega a prejudicar a jogatina. Os únicos pontos negativos mesmo são os efeitos de fumaça, especialmente as nuvens de gás, que não são muito trabalhados. Mas para a época o jogo apresentou um visual lindíssimo. Em 2005, Resident Evil 4 foi lançado e reinventou não só a franquia da Capcom, como também o modo de se fazer jogos de ação em terceira pessoa. Os gráficos já impressionavam logo de cara. Esqueçam os cenários pré-renderizados da trilogia do PS1, pois aqui é tudo polígono e texturas que vão aparecendo à frente do jogador em tempo real. Depois de algum tempo jogando Resident Evil 4, você pode até pensar, mas que droga é essa? Os cenários são todos iguais. Mas após deixar a vila de El Pueblo e transitar pelos castelos, você vai deparar com cenários lindos e cheios de detalhes. A diversidade dos inimigos também é enorme. Os gráficos ficam ainda mais belos na cutscenes, algumas delas memoráveis. Não há do que se queixar dos gráficos, já que é tudo muito lindo e bem caprichado. Resident Evil 5, à primeira vista, você já nota que o game está realmente bonito e supera expectativas com gráficos bem coloridos. Os gráficos apresentam uma
melhoria, principalmente na representação de fumaças e cores, e explosões também. A textura do jogo está bem trabalhada, a gravidade está ainda mais perfeita e melhorando diversos outros efeitos físicos do game. Resident Evil 6, o jogo apresenta gráficos bonitos, mas nada que possa ser considerado de ponta, igual antigamente que impressionava e deixava muitos jogos no chinelo. Como estamos a maioria das vezes em lugares sujos com muitos elementos e pouca iluminação, os gráficos de Resident Evil 6 é excelente para a atmosfera do jogo, e se por um lado alguns não curtirem a falta de clareza do cenário, é justamente proposital para trazer aquela tensão do jogo. Nas cutscenes é visível o capricho nas texturas, e aí sim vemos realmente gráficos lindos e num nível altíssimo, especialmente nos personagens e elementos que interagem com a cena. No geral, os gráficos estão superiores ao Resident Evil 5, mas até por serem da mesma geração não há uma diferença tão grande assim. Pode-se dizer que o Resident Evil evoluiu bastante graficamente, mas alguns ainda ressaltam que o elemento survival horror e a história do jogo andaram para trás, passando a ser um jogo mais em terceira pessoa, tentando ganhar espaço no mercado superlotado de jogos desse gênero. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha porque é muito importante pra mim. Não deixe de se inscrever no meu canal, porque assim eu mostrei meus próximos vídeos. Eu tenho fanpage, Twitter e vou deixar na descrição para vocês me acompanharem. Um grande beijo e tchau, tchau!